dia a todos. Estamos aqui com o doutor Amaury Artmus da Mata, que é representante, ele é coordenador do PROCON Minas Gerais, que está dentro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ele está representando esse órgão. A gente está entrevistando ele pelo projeto Mundo Reiniciado, que é uma iniciativa da organização não governamental cristã Tiafam, e esse projeto está sendo executado juntamente com o Instituto Solidário, que pertence à Igreja Batista de Coqueiral, em Recife, e o Movimento de Jovens Cristãos Nós na Criação. Esse projeto ele tem como principal objetivo o monitoramento de políticas públicas, fomentar que populações e igrejas e comunidades tenham conhecimento de como elas podem participar e contribuir com a efetivação das políticas públicas. Nessa primeira edição, temos 6 bolsistas, e eu, Caleb Rodrigues, estou sendo bolsista do Núcleo Minas Gerais e estou partindo do monitoramento da política pública de tarifa social, do programa de tarifa social que está dentro da política pública de saneamento. Então, vamos iniciar aqui. Gostaria de pedir ao doutor Amaury para ele poder falar um pouco da sua trajetória, se apresentar, descrever um pouco do papel do órgão do Ministério Público de Minas Gerais, do setor do PROCON-MG que ele atua, e da sua função dentro deste órgão. Fique à vontade, doutor. Obrigado, Caleb. Bom dia. Eu atuo no Ministério Público desde 1998. Atualmente, eu coordeno o PROCON estadual, que é vinculado ao Ministério Público, por ser uma função compatível com o trabalho da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor. A Constituição Estadual transferiu as atividades do PROCON-MG para o Ministério Público, que nos dá uma atuação muito mais efetiva, porque além de atuar propondo ações civis públicas, apresentando ações penais, o PROCON estadual também fiscaliza o mercado de consumo e pode aplicar sanções administrativas, como multas e outras sanções. E nesse sentido, é importante também dizer que nós atuamos também, enquanto coordenador do PROCON estadual, junto à agência reguladora estadual que trata do abastecimento de água e do esgotamento sanitário. Nós temos na agência reguladora um conselho consultivo, que é uma representação da sociedade nos trabalhos da ARSAI, e eu, como membro representando os consumidores mineiros, eu tive a honra de ser convidado e de ser escolhido como presidente do Conselho Consultivo. Então, esse conselho, ele sempre opina em relação às políticas públicas que a ARSAI vem fazendo, e, em especial, na hora de aprovar resoluções, como, por exemplo, está em andamento a resolução da tarifa social, que mais à frente eu comento um pouco para vocês, Caleb. Ótimo, doutor. Prosseguindo, né, como você disse, o PROCON tem um histórico de atuação auxiliando o consumidor, né, e em outras atividades também. E aí, dentro desse histórico de contribuição na efetivação de programas sociais, políticas públicas, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, desse histórico, dessa atuação do Ministério Público dentro desses programas e políticas sociais. Pois é, toda resolução que trata direto ou indiretamente das tarifas de abastecimento de água ou de tratamento de esgoto ou de coleta de esgoto são questões que são reguladas pela ARSAI, principalmente em relação à Copasa, que é um dos prestadores de serviços regulados,
que abrange a maioria dos municípios de Minas. Você tem sempre as audiências públicas, consultas públicas, e o PROCON estadual participa exatamente contribuindo com essas audiências públicas e consultas públicas, que, em linhas gerais, a ARSAI, quando quer editar uma outra resolução, ela apresenta uma minuta, e essa minuta é colocada sob o crivo da sociedade. E é nesse momento que a gente avalia o conteúdo e apresenta sugestões. É importante mencionar que, em relação à tarifa social, a ARSAI tem tido essa preocupação. Para que todos vocês entendam, para que a pessoa seja beneficiária da tarifa social, ela precisa ser uma usuária residencial, são só residências que têm esse direito, ela precisa estar inscrita no CAD único, que é exatamente o cadastro dos programas sociais do governo federal, e, além disso, a família deve ter uma renda per capita mínima de até 50% do salário mínimo. E aí o que acontece? A ARSAI, dentro desse parâmetro, você tem também as pessoas que estão na faixa de pobreza e de extrema pobreza. E o que acontece? Até R$ 178, as pessoas estão nessa faixa de pobreza e extrema pobreza. A partir de R$ 178 até meio salário mínimo, seriam os usuários de baixa renda. O que a ARSAI quer fazer? Ela quer diferenciar a tarifa social no nível 1 e no nível 2. No nível 1, colocando o valor bem abaixo, exatamente em benefício das pessoas pobres e que estão nessa faixa de extrema pobreza, e a partir da categoria nível 2, um outro valor que pudesse beneficiar as pessoas, as famílias que têm essa renda mínima per capita de mais de R$ 178 até 50% do salário mínimo. Então, isso é muito importante porque você cria exatamente essa diferenciação em relação a duas categorias de usuários que, na verdade, possuem uma capacidade econômica diferenciada. Massa, legal. Meu terceiro questionamento, de certa forma, você já deu uma respondida nele, já adentrou para ele, que era para saber se dentro do histórico de contribuições em políticas e programas sociais haveriam casos relacionados ao programa de tarifa social. Você já deu um embasamento explicado sobre o programa de tarifa social. Mas aí, se houver algum caso específico de algum município que você queira exemplificar, poder contar como o Ministério Público atuou e como ocorreu o processo, se quiser, fique à vontade, se você relembrar. Ok. O PROCON estadual tem feito reuniões a pedido dos promotores, a coordenação do PROCON, sempre com esse objetivo de solucionar de forma consensual os problemas que estejam acontecendo. Então, por exemplo, a Copasa, que é o maior prestador de serviço de Minas Gerais, ela sempre é convidada pela coordenação, que reúne os promotores, o promotor da comarca interessado, a ARSAI, vem um técnico também da ARSAI para auxiliar na reunião, e nessas reuniões a gente discute os problemas que vêm acontecendo e tentamos solucioná-los amigavelmente. E a questão tarifa social, ela sempre aparece como sendo algo desconhecido da população. A população não sabe do seu direito à tarifa social. Muitas vezes, o CAD único ele é atualizado, a prefeitura atualiza, comunica, por exemplo, a Copasa, e, no entanto,
aquela pessoa que foi inserida no CAD único, porque estaria naquela faixa de renda mínima per capita familiar de até 50% do salário mínimo, ela, sem saber do seu direito, ela continua pagando uma conta de água sem que ela tenha o benefício que, na verdade, é pagar a metade do consumo normal residencial. Se uma pessoa paga 100 normalmente por um consumo, pela tarifa de consumo residencial, a pessoa que tem a tarifa social ela vai pagar a metade da tarifa, que é 50%. Só que a pessoa, não sabendo que ela tem esse direito, ela acaba não requerendo, não solicitando ao prestador que a coloque como tarifa social. Esse é um problema. O outro problema diz respeito à informação de forma genérica que os consumidores não têm em relação à tarifa social. E aí o que aconteceu? A lei estadual que trata do abastecimento de água e esgotamento sanitário em Minas Gerais, ela veio no meio do ano com uma alteração dizendo o seguinte: olha, a partir de julho, o que vai acontecer? Você tem, uma vez atualizado o CAD único, não é mais necessário que o consumidor requeira ao prestador de serviço a sua inserção na tarifa social. O próprio prestador de serviço, uma vez recebendo as informações do CAD único, de ofício, sem que o usuário precise solicitar, ele deve inseri-lo na tarifa social e comunicá-lo. E da mesma forma, o próprio prestador ele deve realizar campanhas informativas no município, esclarecendo aos usuários, aos seus usuários, sobre os seus direitos a tarifa, os requisitos, né, que ele precisa ter para ter o benefício da tarifa social. Então, são duas mudanças importantíssimas que a lei trouxe e que, de alguma forma, vai beneficiar esses consumidores que muitas vezes têm o direito, mas não solicitaram, e aí o prestador não os inseriu na tarifa social. Fazendo um breve resumo, Caleb, dos casos que nós temos aqui no PROCON estadual, eu diria que os municípios de Almenara, Ibirité, Alpinópolis, Carmo do Paranaíba e Conceição do Mato Dentro foram municípios que nos trouxeram esses problemas, e aí, nas reuniões que nós fizemos, nós recomendamos à Copasa e à Prefeitura que fizessem mutirões para que os usuários fossem informados dos seus direitos em relação à tarifa social e, a partir disso, eles não reclamassem mais, por exemplo, dizendo que estavam pagando um valor de conta que, se fosse a tarifa social, seria pela metade. Então, eu penso que esses casos ilustram bem essa situação de desconhecimento por parte dos usuários, e que as promotorias desses municípios acharam por bem de trazer e solicitar que o PROCON estadual, a coordenação do PROCON estadual, fizesse reuniões com as prefeituras e também com a Copasa. Ótimo, doutor. Pegando o gancho, né, dessa fala sua e indo para o último questionamento, a última pergunta, eu estou sendo bolsista aqui do projeto e sou estudante de engenharia ambiental e vim numa realidade local aqui no município que eu estou agora, no município que eu fui criado, Santa Maria do Salto, que é no Vale de Quitionha, extremo Vale de Quitionha e Baixo de Quitionha, que é considerado o Vale da Miséria, né? Reflete bem a realidade de vários municípios do Brasil que têm pessoas em condições vulneráveis e que carecem de saneamento. Então, como o senhor falou, o principal problema aqui é a falta de informação da população, e eles que devem ser priorizados em toda essa política, né? Então, quais as recomendações que você
pode fazer para a população, qual que seria a atuação mínima dela aí, a parte que ela pode fazer para poder contribuir e participar no controle social dessa política, desse programa, o que eles devem fazer, procurar, o mínimo que eles devem fazer. Por exemplo, você falou que agora vai se tornar automático, mas eles podem, pelo menos, eles têm que ir até a prefeitura, o CAD único, para poder atualizar as informações, buscar as informações. O que o senhor recomendaria para a população? Eu imagino, o nome do município é qual que você falou, Caleb? Santa Maria do Salto, é isso? O que eu estou, né, que reflete a realidade de todo o estado, né? Pois é, eu imagino que a população pudesse procurar o promotor de justiça da comarca, e ali o promotor de justiça, não sei, uma audiência pública, algo que pudesse, inclusive em parceria com o PROCON estadual, com a coordenação do PROCON, talvez fazer uma audiência pública ou um evento que seja levando essas informações para a população e incentivando que a população possa, junto ao município, à prefeitura, pedir os seus direitos, né? Quer dizer, uma vez que a população saiba de seus direitos, é importante que o Ministério Público esteja à frente disso, em parceria com a prefeitura, disseminar toda essa informação e criar um canal que seja de contato direto por parte da prefeitura com a sociedade para prestar esclarecimentos adicionais e ver tudo que pode ser feito para a população, porque a população sozinha, a gente tem consciência de que é muito difícil. A entidade que você participa também, em parceria, fomentar essa discussão no município, eu acho que é uma boa medida para se atingir, né, o que é mais importante, é que as famílias que têm esse direito, elas possam exercê-lo de fato e de direito. Né? Certo, doutor. Muito bom, muito enriquecedor as informações que o senhor trouxe. Vão, juntamente com as outras entrevistas do projeto, vão poder contribuir, né, nesse processo aí. E eu agradeço, né, representando o projeto, o movimento, agradeço a sua participação por ter se disponibilizado, né, e representando o Ministério Público para conceder essa entrevista. Ok, nós agradecemos e estamos sempre à disposição, Caleb. Coordenação do PROCON estadual sempre à disposição. Certo, muito obrigado.